sobre a questão desse reino, tá, do anticristo, é importante vocês compreenderem o seguinte. O reino do anticristo, em Daniel 7, 23, fala sobre um quarto animal, que ele simboliza um tipo de quarto reino na Terra, que ele é uma mistura dos outros, porque ele vai trazer padrões daqueles reinos que estão ligados à Babilônia, à Pérsia, tá? Ligado à Grécia. Então esse último reino, com a raiz daquilo que é o mundo romano, o antigo reino romano, mas que ele veio se projetando para os nossos tempos. E tem a ver com os países que eles estão hoje em comando, que as pessoas não imaginam. Qual foi o último grande império da Terra? Foi o Império Britânico. Poucos falam do Império Britânico, o pessoal tem pouca noção disso. Onde até hoje, o próprio Estados Unidos, toda a Europa, etc., e você percebe que eles sempre estão conectados à Israel política, não porque eles são bonzinhos, eles estão defendendo o povo de Deus, mas porque eles precisam estar sempre conectados àquela questão, eu diria assim, que te faz lembrar a Israel bíblica, mas pelo menos no mínimo geográfica, para se fazerem passar de bonzinhos. Então esse último reino, ele se separa quando tem a questão da estátua, do sonho de Nabucodonosor, né, onde tem as duas pernas. Então tem a parte dividida, por isso que haverá uma guerra. A guerra do Armagedon é como se fosse a guerra das duas pernas, digamos assim. Uma contra a outra, porque eles acabaram se dividindo. Tem muito dessa polarização do mundo, que a gente chama hoje de direita e esquerda, ou um pouco da visão das vertentes que saíram desses governos com um viés de direita ou esquerda, onde eles vão se chocar, né? Então a gente vê que as nações muçulmanas, o mundo mais assim, tipo Rússia, Irã, China, lugares conectados com uma polaridade, e aí você vê a Europa, entre outros países como França, Inglaterra, Estados Unidos, tá? E a América Latina em parte, né? Não os países que têm essa visão mais esquerda, né? Que aqui temos Cuba, Nicarágua, entre outros países, mas assim, países que têm esse viés mais cristão, então eles acham que são conservadores, o cara acha que ele está seguindo algo bom, e eles também serão enganados, eles formam uma outra polaridade. Então, isso tem a ver com os reinos que se manifestarão, aqueles famosos 10 reinos, inclusive, do Apocalipse, onde essas nações estarão ali e surgirão esses 10 reis. É interessante que quando a Escritura fala de maneira profética, é porque esses caras, será permitido que eles venham a este mundo e venham a nascer na mesma época, durante uma espécie de última era do mundo. Em Daniel 7,23 fala sobre esse quarto animal, e fala que ele devorará toda a terra e pisará e a esmagará. 7,24 também diz sobre esses 10 chifres, e eles têm um conflito entre eles. Por isso que deixa muito claro que ele subjugará 3 reinos. E eu não vou ficar entrando no mérito de ficar assinalando tal país vai fazer isso para tal país, mas o importante é que nós estejamos atentos a essa questão que esses reinos surgirão no tempo final, porque eles mesmos, o próprio Satanás sempre será dividido contra ele mesmo. Porque eles são orgulhosos, nem eles entram em acordo total entre eles. Mas eles se dividirão e vão causar esse período final, né? Que no livro de Apocalipse, diz que o anticristo, ou esse ser que é às vezes chamado de a besta, que também é um termo que no grego, ele está vinculado à serpente também, em especial ao termo víbora, a palavra víbora, tá? Besta. Então quando a gente fala a besta, ou a víbora, ou seja, é um filho de Satanás, tá? Ele ganha esse poder naquilo que a gente chama de ápice da tribulação. Houveram já anticristos que se manifestaram na Terra? Sim. Lembra que eu falo que esses 42 meses, eles também têm o mundo macro, que eu falei ali no início da live, que também simboliza toda a era da Terra? Também. Só que vocês precisam compreender que aí a gente já está falando de um período final onde ele vai virar micro, então serão 42 meses do tempo nosso, tipo o calendário gregoriano. Só que lunisolar, estelar, lembrando, primeiro ano que o anticristo se manifestar será um ano que tem 13 meses no calendário judaico. E aí você começa, se separa esses 30 dias, começa a contar 3 anos e meio, vai dar 1260 dias,
Esses 1.260 dias, esse meio ano, ele já será um ano de novo de 13 meses. Tá? Então aí já tem lá 1.290 dias, mais esse outro ano, e aí você vai fazer a soma de tudo isso. Em total, somando aqueles dias de transição de todos esses anos, porque cada ano tem 4 dias, vai dar em torno de 1.335 dias, o chamado dia final. Tá? Por isso que ele fala sobre aqueles que vão suportar até esse último tempo, porque são esses 3 anos e meio, de 2 anos entre 2 anos de 13 meses, né? Mais ali 3 anos no meio, onde eles vai dar esse total de dias certinho, que é o calendário lunisolar. E eles vão ter esse ápice nessa época, onde será o clímax da tribulação. A tribulação, ela já começou, pessoal, quando Cristo estava na Terra e ele morre. Ali já começa. As pessoas não entendem, mas parece devagar. É como um tsunami. Deu terremoto, e aí aquilo faz uma onda, só que quem está na costa, que vai pegar a onda maior, que ela foi pegando, ele foi pegando. É isso que nós estamos vivenciando nos últimos tempos. Por isso que o último século ele teve tantas guerras, mais do que todas as outras épocas da própria Terra. Porque nós temos uma população maior e conflitos maiores e mais coisas vão surgindo. Então nós estamos naquele ápice. Eu não sou preterista. Eu estudo o Apocalipse de maneira temporal, porque a Bíblia ensina de maneira temporal. E é aí que você precisa entender. Não entender daquela maneira preterista ou só futurista, mas entender o parênteses da coisa, completo, o pleno. Né? Às vezes eu uso a lousa lá para vocês mostrar e abrir e ampliar para vocês a ideia. Fala assim, uau, entendi. E aí Apocalipse 13, ele deixa muito claro. Lembrando que Apocalipse 12 já fala dessas hierarquias. O dragão, ele controla essas hierarquias. Haviam, nos ciclos de Deus, 7 fluxos, 7 dimensões, onde haviam esses 7 anjos que eles controlavam a distribuição, que estavam sendo elevados a sacerdotes, e a distribuição das coisas do reino. Por isso que eles sempre falam de 7 planetas, estrelas errantes. Só que esses caíram. E haviam, entre as hierarquias, também os 10 generais, por isso que falam dos 10 chifres, onde Deus ele vai permitir que esses venham para o tempo final. Aí sim você vai entender que existirão aí líderes dessas nações, talvez já estão aí, que nós até estamos vendo, se nós estamos nesse tempo. E aí sim vai estar engravatado, algo do tipo, mas é necessário que vocês compreendam que são entidades. E elas já estão profetizadas porque elas são do mundo atemporal, do mundo espiritual, e elas já são más e perdidas. E não é porque Deus programou elas para o mal, tipo predestinação. Predestinação é lixo. Tá? Predestinação é uma má interpretação da real pré-existência sua e minha. Porque a Escritura é muito clara quando fala que Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Quando ela fala da mesma maneira para nós, o pregador nega o versículo e fala que ali é somente de Deus. O outro ele não nega quando está falando sobre Cristo. Mas aquele lá, você percebe que tem o cara quer colocar uma interpretação diferente naquilo que foi usado da mesma maneira para se entender que Cristo também é pré-existente. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo e estava ali. Nós também. A Escritura fala isso. Por que eu não lembro, Samuel? Porque Deus fez assim. Você não lembra nem quando você estava no ventre da sua mãe? Você não lembra nem quando você é criança, direito? A gente tem flechas, né? Eu até falei isso ontem na live do irmão Tony. Né? A gente às vezes fala que é negar o cálice do esquecimento, que na verdade a própria Escritura fala que Jesus, que a gente sabe que é pré-existente, ele veio para este mundo e ele começou a aprender e crescer em sabedoria. Como? Ele não veio com a cabeça toda aberta, não. Passou pelo cálice do esquecimento. Prova do cálice do esquecimento ali. E Deus faz isso porque a nossa prova aqui ela é genuína. Você não vem com o gabarito ali do lado para fazer a prova. Aí não é prova. É cópia. Tá tudo, né, programado. Então, na verdade, é isso que é interessante. A gente precisa entender que são entidades. Por isso diz Apocalipse 13, 1, fala que o dragão parou na areia da praia do mar, né? E fala, então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ou seja, um desses seres, que é o maior, ele tem o comando dele sobre essas 10 hierarquias e essas 7 cabeças. E nos seus chifres havia 10 diademas, ou na verdade coroas, tá? E nas suas cabeças havia nomes de blasfêmia, porque eles são sempre contra Deus. Apocalipse 13, 2 diz, e a besta que viera semelhante a um leopardo, o império antigo que Daniel já tinha falado, nas suas cabeças havia nomes de blasfêmia, e os seus pés como de urso, uma das outras bestas
que Daniel já tinha falado, é a continuação de tudo aquilo. E a sua boca como a de leão, da Babilônia. Então aqui estão todos os animais que Daniel já tinha visto, como mostrando que é a compilação de todas as eras, gente. Desde aquelas eras de Daniel, sendo compilada todo esse poder, as mesmas entidades que agiram naquela época. Tá? E aí diz, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande autoridade. O dragão é Satanás. Tudo sendo simbolizados por animais, mas todo símbolo tem uma literalidade. Significa que todos esses viventes aqui são entidades. E viu uma de suas cabeças como se tivesse sido morta, e a sua ferida mortal foi curada. Ou seja, dessas entidades, ela terá eu diria assim, proeminência, só que ela será ferida mortalmente na frente de todos. E aí fala que a sua ferida mortal foi curada, porque tudo isso aqui é permissão de Deus, para testar aqueles que querem o verdadeiro Messias ou vão se enganar com esse falso Messias. E toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Porque João ele fala no passado ou coisa do tipo? Porque ele está falando, ele estava aqui no nosso tempo, vendo todas essas coisas. E aí ele viu que houveram muitos que seguiram. João está no futuro já. Tá? E aí diz, eles adoraram o dragão porque ele deu sua autoridade à besta. Então é um governo, gente. É um governo. E aí ele está conectado a muitas questões sinistras. O diabo não vai vir, né? Eu sempre falo, não vai vir com um grande tridente, igual aquele personagem lá nem lembro da DC, né? A DC Comics, o Hellboy, que chama Garoto do Inferno. Olha só, uma alusão já ao anticristo, né? Mas não vai vir lá todo vermelho com um chifre gigante na cabeça. O pessoal vai ter medo, né? Então, ele vai vir, com certeza vai ser um cara, e um homem, tá? Imitando o Cristo é homem, então ele virá como homem masculino. Com certeza será de boa aparência, muito culto, capaz, e com a ideia politicamente correto. Né? Ou mesmo que ele não seja de boa aparência, mas a grande questão, talvez ao contrário, de aparência talvez humilde, porque o pessoal gosta de um velhinho, né? Se a pessoa faz uma voz do Papai Noel, faz um velhinho, pessoal, eu mesmo já fui roubado na rua, porque eu tive dó, não quer dizer que a gente não deve ter dó de anciãos, a gente tem que tratar com todo respeito a pessoa que é mais velha que nós, mas eu digo assim, pode ser que também venha com esse tipo de aspecto. Existe um livro apócrifo que fala que ele será mais velho, mas ele vai conseguir mudar sua aparência para mais novo, algo do tipo. Será alguém que, ou o sentido ali, ele diz, um tipo de capacidade, tá, morfológica dele mesmo ali, ou aquilo também possa fazer alusão que ele vai mudar a sua aparência através de alguma tecnologia que a gente tem hoje, de ficar mais jovem. Tem gente já que está fazendo algumas coisas, tanto não só de operações, mas estão fazendo já projeções e a tecnologia da questão de cuidado do corpo, etc., tem se desenvolvido ao ponto de que eu já até vi em filmes, ainda está em ficção científica, mas a ficção científica geralmente se torna realidade no futuro, porque eles já estão colocando e preparando as pessoas para ficarem jovens. Eu vi um filme que os caras vendiam os anos da vida para uma outra pessoa, aí ela tinha seu dinheiro ali e tal, e ela vendia, por exemplo, 5 anos da vida dela. Aquilo era tirado do corpo dela e dado a alguém, a um rico milionário da elite, onde ele ia ficando mais jovem e ele conseguia ficar, a pessoa tinha 60 anos, ele ficava ali com a aparência de alguém de 20 e poucos anos, quase 30 anos. Isso é interessante. Será que é isso que talvez esse livro antigo, apócrifo, aludia sobre a figura do anticristo ser como velho, mas ao mesmo tempo ele terá uma aparência de novo? Né?